Sejam bem-vindos a essa apresentação da primeira qualificação em doutorado do dia 25 de abril de 2019. Agradeço a presença do professor Júlio Wilson, do professor Márcio, da professora Eulária, da professora Maíra Sema e da professora Maria José, que muito contribuirão com o enriquecimento deste trabalho. Esta primeira qualificação de doutorado tem como título Transdisciplinaridade, Tecnologias e Mapeamento Cognitivo articulados à apropriação da coaprendizagem e co-investigação no desenvolvimento de práticas pedagógicas e na formação do educador. Temos agora as publicações realizadas em 2018, destacando o segundo artigo, denominado TIC e Prática na Formação do Educador Co-Investigador, que foi um dos motivadores para a realização desse trabalho co-investigativo, em que o professor Ricardo Diniz representa um dos integrantes desta co-investigação, além do professor orientador Júlio Wilson. Introdução. Repensar o currículo, que expressa uma visão tecnicista, descontextualizada, sem diálogo entre as disciplinas. Buscar renovação do ensino, aprendizagem e pesquisa, desenvolvidos de modo holístico e colaborativo, para favorecer a construção e ressignificação de novos conhecimentos, competências e saberes, de forma a motivar e formalizar o pensamento e o método científico. Implicativamente, sob a égide da transdisciplinaridade, é necessário o ensino e a pesquisa superarem a fragmentação dos conteúdos. Com a transdisciplinaridade se propõe um entendimento mais profundo e sistêmico da realidade, a qual é impossível de ser compreendido de modo unidisciplinar, mas sim ancorando-se nas mudanças dos níveis de realidade, na complexidade e na lógica do terceiro incluído. Empregar de modo pedagógico as TIC, Teleduc, webconferência, Hangouts do Google e o e-corporativo. Realizar mapeamento cognitivo da aprendizagem e pesquisa por meio de software, CMEP-Tools, classificação hierárquica implicativa e coesiva, SCHIC, Iramutec e WordArt. Utilizar o software de simulação PET em atividades e práticas no Laboratório de Tecnologia Educacional. O projeto Cromos, Transdisciplinaridade e TIC no desenvolvimento da aprendizagem, pesquisa e construção de saberes. O projeto de pesquisa Cromos representa um aspecto empreendedor, idealizando múltiplas redes de colaboração, com a aprendizagem e com a investigação entre os cursistas da disciplina Transdisciplinaridade, TIC e Educador Co-Investigador. Temos nesse mapa cognitivo a representação dos campos de conhecimento do professor Ricardo Diniz e da minha tese. A preocupação maior do trabalho do professor Ricardo Diniz será a transdisciplinaridade, enquanto na minha tese será o mapeamento cognitivo, tanto da pesquisa como na busca de indícios da coaprendizagem e co-investigação. Temos como campos de conhecimento comuns a docência, as tecnologias e a aprendizagem. Esse mapa conceitual faz referência ao educador co-investigador, que se depara com um cenário multicultural, multireferencial, multidimensional, devendo utilizar uma visão transdisciplinar, que se embasa em níveis de realidades, complexidade, lógica do terceiro incluído. Esse educador co-investigador deve superar a lógica binária, linear,
unidisciplinar, fragmentação dos conteúdos, visão tradicional, behaviorismo, reducionismo e cartesianismo, fazendo uso das tecnologias para desenvolver práticas pedagógicas construtivistas, mediar práticas colaborativas, promovendo inovação, autonomia, criatividade com a aprendizagem com a investigação, e se apropriar de novas habilidades e competências para mapear cognitivamente tanto a informação como o conhecimento, e se apropriar de novas habilidades e competências na pesquisa, devendo ser protagonista para a realização de projetos temáticos, promovendo a coaprendizagem e co-investigação por meio da espiral de aprendizagem, que corresponde à descrição, execução, reflexão, depuração, descrição novamente, em fóruns de discussão. Busca nessa pesquisa a integração da transdisciplinaridade, complexidade, co-investigação e recursos educacionais abertos, com a quebra de paradigmas da ética tradicional, reducionista, behaviorista, linear e bipolar, para a transcendência de uma ética complexa e transdisciplinar, construtivista, não linear, lógica ternária, sujeito-objeto multidimensional. Favorecer os princípios internacionais do REA, Recursos Educacionais Abertos, e democratização da educação e pesquisa. Nesse sentido, quebrará a concepção e percepção éticas, em que o desenvolvimento de uma tese não se constitui apenas como uma produção de responsabilidade e autoria de um único sujeito, mas sim de um sistema complexo, multidimensional e holístico, onde parte e sujeitos interagem e co-investigam como um todo. Temos agora o objetivo geral desta qualificação: analisar, segundo a abordagem transdisciplinar, como os cursistas de uma disciplina de doutorado em educação, durante a realização de práticas colaborativas, desenvolvem a coaprendizagem e a co-investigação, reconstrói múltiplos saberes, ressignifica e estabelece inter-relações entre argumentações e conteúdos originários de diferentes subcampos de conhecimento. Como objetivos específicos, temos mediar pedagógica e colaborativamente as atividades dos cursistas, desenvolvidas nos fóruns temáticos de discussão no ambiente virtual de aprendizagem AVA Teleduc, e em práticas que promovam a integração pedagógica entre o Laboratório de Tecnologia Educacional e o Laboratório de Prática de Experimentação em Bancada. Promover a realização de procedimentos co-investigativos integrados ao uso de diferentes softwares aplicativos, no sentido de facilitar o mapeamento e desenvolvimento dos estágios do projeto de tese e de sua escrita. Realizar o processo de mapeamento cognitivo de dados multidimensionais utilizando o software SCHIC para interpretar como colaborativamente os cursistas constroem inter-relações do tipo hierárquicas e relacional, quanto à apropriação de novos conhecimentos e saberes. Integrar o uso metodológico de recursos oriundos dos softwares Iramutec e WordArt para complementar e robustecer o processo de análise, discussão e interpretação de resultados de campo realizado no objetivo específico anterior. Temos como metas promover a realização dos objetivos específicos supramencionados. Enumeram-se algumas metas associadas. As ações co-investigativas reportadas no objetivo específico 2 serão efetivadas através de diferentes formas de interação colaborativa, promovidas entre o presente doutorando e ou o doutorando Ricardo Diniz e ou o orientador de doutorado Júlio Wilson, de ambos,
Adianta-se que, notadamente, no capítulo 3, procedimentos metodológicos de investigação citados, mecanismos de ações de pesquisa, serão detalhadamente apresentados e discutidos. O enunciado do objetivo específico 2 é apresentado simultaneamente nos corpos textuais das teses do doutorando Ubaldo Tonar e Ricardo Diniz, o que se fundamenta os pressupostos da educação aberta e co-investigação, destacando-se o retorno e a implicação social mais ampliada quanto às possíveis contribuições advindas da realização de uma tese. Apresentamos nesse mapa conceitual a estrutura da presente tese, que constará de 5 capítulos, mais as referências, apêndices e anexos. Fundamentação teórica. Com esse mapa conceitual, mostramos os aspectos fundamentais teóricos desse trabalho: transdisciplinaridade, mapeamento cognitivo, aprendizagem significativa, co-aprendizagem, co-investigação e o confrontamento entre o Laboratório de Tecnologia Educacional e o Laboratório de Experimentação de Bancada. Temos a representação da nuvem de palavras do capítulo Fundamentação Teórica. Uma nuvem de palavras representa as palavras de maior ocorrência dentro do corpus estudado. Em destaque temos a palavra aprendizagem, representa a palavra mais escrita dentro do texto. Mas, por sua vez, temos pesquisa, conceito, conhecimento, processo. Co-investigador está em destaque também, software, mapa, educador. Dentro da perspectiva transdisciplinar, podemos destacar os pilares metodológicos, que são níveis de realidade, complexidade, lógica do terceiro incluído. A lógica do terceiro incluído, podemos evidenciar que foge ao aspecto binário do estado A para o estado não A, surgindo o estado ternário, estado T. E os níveis de realidade destaca-se nesses 3 aspectos: macrofísico, microfísico e virtual. Com esse mapa conceitual, fazemos a relação entre a transdisciplinaridade e a tese. A tese com abordagem transdisciplinar, formada níveis de realidade correspondente aos 3 campos de conhecimento: ensino construtivista, aprendizagem significativa e mapeamento cognitivo. Formado pela complexidade existente entre esses níveis de conhecimento, existente no AVA Teleduc, existente na análise textual discursiva. Por outro lado, também existente nas argumentações ocorridas na plataforma durante as interações entre os orientandos Ricardo Diniz e Ubaldo Tonar e o orientador. E a lógica terceiro incluído, que vai surgir na análise das árvores de sinalidade e na análise textual discursiva. Observando que o mapeamento cognitivo ocorrerá utilizando 5 softwares: Chic, Semeptus, WordArt, Iramotec e Xmind 8. A emergência da transdisciplinaridade ocorrerá
durante mudanças de nível de percepção, o anteriormente contraditório opera de forma complementar. Rompimento e aproximação entre fronteiras do conhecimento, saberes e relação sujeito-objeto. A transdisciplinaridade apresenta novas visões de cognição, mente e comportamento, integrando sujeito multidimensional, mecânicas quântica e relativista e universo newtoniano, onde a interseção entre os três corresponde à zona do sagrado. Temos, através destas imagens, o princípio caórdico, onde a ordem e a desordem se apresentam na busca de um equilíbrio. Temos, através destas imagens, cuja fonte foram tiradas de Souza, o mapeamento cognitivo segundo três diferentes estágios da emergência da transdisciplinaridade, junto à transversalização dos campos de conhecimento, aprendizagem, avaliação e tecnologias, onde os campos se comunicam e apresenta na interseção entre os três a zona do sagrado. Com este mapa cognitivo, retirado de Ribeiro 2018, apresentamos os estágios associados ao ciclo de desenvolvimento do mapeamento cognitivo do conhecimento. Ciclo de mapeamento cognitivo da pesquisa e aprendizagem, através de dados que produzem informações. Esses dados possibilitam seleção, organização, interrelação, significação. Essas informações possibilitam seleção, organização, interrelação e significação, produzem conhecimentos que produzem saberes. Esses conhecimentos são de natureza teóricas, práticos, científicos, pedagógicos ou tecnológicos, tais como os saberes, são do tipo teóricos, práticos, científicos, pedagógicos e tecnológicos. Aprendizagem significativa ausubeliana. Temos aqui um mapa representando alguns conceitos da aprendizagem significativa ausubeliana, que mostra que os novos conhecimentos têm que interagir com os conhecimentos prévios do aprendiz, que são subsucessores. Caso o aprendiz não tenha esses subsucessores, se pode utilizar organizadores prévios, que pode ser um vídeo, pode ser um filme, pode ser um texto, para que ele possa ter essas novas informações, para que não ocorra aprendizagem mecânica. Um dos facilitadores da aprendizagem significativa são os mapas conceituais, onde esses mapas são utilizados para facilitar as interrelações entre os conceitos, podendo haver a diferenciação progressiva ou a reconciliação integrativa. Metodologia. Procedimentos metodológicos de investigação. Quanto à natureza é aplicada, quanto à forma de abordagem do problema é qualitativa, quanto aos objetivos é exploratório, quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados é de campo e pesquisação com traço de pesquisa participante. A pesquisação é através de mapeamento cognitivo, utilizando softwares, que são CMapTools, WordArt, Irabuteca e Xmind 8. E por meio da análise textual discursiva, que utilizará o software Chic. Temos, neste mapa conceitual, os principais elementos
dos pressupostos gerais da técnica da análise textual discursiva, ATD. Síntese dos pressupostos da técnica da análise textual discursiva, ATD. Busca aprofundar no texto ou informação a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa, não pretendendo testar hipóteses. A análise textual qualitativa pode ser compreendida como um processo cíclico e auto-organizado de construção e de compreensão em que os novos entendimentos emergem vertentes de uma sequência recursiva de 3 componentes: unitarização, desconstrução dos textos do corpus, categorização, estabelecimento de relações entre os elementos unitários, o captar do novo emergente, em que a nova compreensão é comunicada e validada. O metatexto resultante desse processo representa um esforço em explicar a compreensão que se apresenta como produto de uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores. Um processo auto-organizado. O ciclo de análise descrito, ainda que composto de elementos racionalizados e em certa medida planejados, em seu todo constitui um processo auto-organizado do qual emergem novas compreensões. Os resultados finais, criativos e originais, não podem ser previstos. Mesmo assim, é essencial o esforço de preparação e impregnação para que a emergência do novo possa concretizar-se. Em seu todo, a ATD, esse processo cíclico e auto-organizado, pode ser comparado com uma tempestade de luz que se estabelece num meio caótico e desordenado, em que se formam súbitos inesperados flashes fugazes de raios de luz, iluminando os fenômenos investigados, que possibilitam, por meio de um esforço de comunicação intenso, expressar novas compreensões atingidas ao longo da análise. Durante os movimentos de impregnação no texto ou informações investigadas, é possível dissentir momentos de caos, incerteza e insegurança, o que retrata a emergência e maturação de ciclos associados a estágios mais avançados de compreensão. As categorias na ATD são do tipo dedutivas, indutivas e intuitivas. Dedutivas obtidas a priori a partir da interpretação de elementos do corpus teórico, no caso, as teorias que servem de fundamentação para uma pesquisa. Adotam-se princípios de análise de conteúdo e lógica dedutiva, partindo-se do geral para o específico. Indutivas emergem a partir da interpretação de elementos textuais ou informações, baseando-se em princípios relacionados a modalidades da análise de discurso, adotando-se princípios da lógica indutiva, partindo-se do específico para o geral. Intuitivas surgem inesperadamente ao longo do processo de emergência e maturação de ciclos analíticos interpretativos. A ATD é útil em investigações em que as abordagens de análise relacionadas guardem similaridade com abordagens adotadas pela análise de conteúdo e ou análise de discurso e ou hermenêutica. No caso da análise qualitativa multidimensional, a ATD tem sido metodologicamente adaptada e utilizada em situações em que dados qualitativos multidimensionais se mostrem fortemente entrelaçados, na busca de se emergir inter-relações interpretativas e complexas de caráter hierárquico e relacional,
como no caso do uso do software SCHC. Análise e interpretação de dados multidimensionais. Os softwares aplicativos a seguir são relacionados às suas formas cartográficas de produção do mapeamento cognitivo da informação na educação e na pesquisa. O software CIMAP-TOOLS permite a elaboração de mapas cognitivos conceituais, no caso, os MC. O software SCHC permite a elaboração de mapas cognitivos de dados multidimensionais. Na presente pesquisa serão utilizadas as árvores de similaridade. O software Iramutec permite a elaboração de mapas cognitivos na forma de dendrogramas, que nessa tese auxiliarão no desenvolvimento da análise de corpos textuais conceituais. O software WordArt permite a elaboração de mapas cognitivos do tipo nuvem de palavras. E, finalmente, o software XMAI8 permite a elaboração de mapas cognitivos conceituais, no caso, os MC. Temos o quadro de técnicas de mapeamento cognitivo empregado na tese. O software CIMAP-TOOLS, cujos dados de entrada são os conceitos, palavra-chave, imagens e links. Dados de saída, mapas conceituais. O software SCHC, dados de entrada, categorias, variáveis e sujeitos. Dados de saída, árvore de similaridade, índice de similaridade e grupos ótimos. O software Iramutec, dados de entrada, postagem dos fóruns de discussão e artigos. Dados de saída, dendrogramas. O software WordArt, postagem dos fóruns de discussão e artigos. Dados de saída, nuvens de palavras. O software XMAI8, dados de entrada, conceitos, palavra-chave, imagens e links. Dados de saída, mapas, conceitual e mental. E por fim o software Web Endereço de URL, Google School, Google. Dados de entrada, palavras, termos-chave ou trechos textuais. Dados de saída, lista de informações hipertextuais, endereço URL, arquivos de texto, áudio ou vídeo. Software CIMAP-TOOLS para auxiliar o desenvolvimento das práticas pedagógicas e dos estágios da tese. Técnica de mapeamento cognitivo, mapas conceituais. Usando software CIMAP-TOOLS, para isso é necessário realizar o download gratuito através desse site, aqui descrito, visando mapear a aprendizagem e a pesquisa por meio da rede de preposições interrelacionadas, tendo como interface CIMAP-TOOLS para poder gerar mapas conceituais, CIMAP-Server para compartilhar mapas conceituais, elaborar coletivamente mapas conceituais e inserir mapas conceituais na web. Software de análise multidimensional SCHC para auxiliar no desenvolvimento da análise qualitativa de dados de campo. Técnica de mapeamento cognitivo de dados multidimensionais, usando o software SCHC, visando analisar qualitativamente dados multidimensionais, hierárquicos e relacionais, para identificar relações entre diversas variáveis, tendo como dados de entrada tabulando na planilha Excel, sendo que na primeira coluna se introduz os participantes da pesquisa e na primeira linha as categorias, tendo como saída de dados grupo ótimos, índice de similaridade, árvore de similaridade. O índice de similaridade indicando semelhanças estatísticas de relacionamento, grau de parecença, pode ser
esse índice de similaridade muito forte, moderado, discreta. A árvore de similaridade apresentando associação entre classe de categorias, em que se gera metatexto, que reflete a compreensão dos sujeitos para perceber a aprendizagem ausubeliana substantiva e não arbitrária, através da coaprendizagem, embasado no referencial teórico dos objetivos pesquisa e geral da pesquisa. Metodologicamente, o software é empregado utilizando 7 etapas. Primeira, a escolha dos fóruns de discussão. Segundo, é a análise textual discursiva para a categorização dos fóruns. Terceiro, é a descrição das categorias por meio de metatexto. Quarto, é a validação das categorias com avaliador externo à pesquisa. Quinto, é a preparação para dados de entrada por meio da planilha Excel. Sexto, é o processamento de dados, gerando árvore de similaridade, insimilaridade, grupo ótimo. E, por fim, é o metatexto, visando analisar qualitativamente dados multidimensionais. Temos, por meio dessa imagem, tirada de Souza, 2015, a integração entre análise textual discursiva e o software SCHIC, por meio dos campos de conhecimento, aprendizagem, avaliação e saberes pedagógicos e tecnológicos. Para exemplificar como saída de dados uma árvore de similaridade, temos de Souza, 2015, a representação entre os campos de conhecimento, aprendizagem, avaliação e tecnologias, que mostra uma árvore de similaridade com suas classes. E a integração entre as categorias, mostrando a hierarquização entre as classes de categorias. Por meio desta imagem, tirada de Souza 2015, podemos perceber a transdisciplinaridade através da integração dos campos de conhecimento, aprendizagem, avaliação e tecnologias, além do recurso da análise textual discursiva e da análise de dados multidimensionais. Podemos também verificar a zona do sagrado, em que esses campos se comunicam, que eu posso obter análise textual discursiva através desses campos gerados dos fóruns de discussão, e eu posso obter análise de dados multidimensionais através das árvores de similaridade do software SCHIC. Síntese da proposta de integração metodológica entre ATD e AQM, análise qualitativa multidimensional. A ATD é útil em investigações em que as abordagens de análise relacionadas aguardem similaridade com abordagens adotadas pela análise de conteúdo e ou análise de discurso e ou hermenêutica. No caso da análise qualitativa multidimensional, a ATD tem sido metodologicamente adaptada e utilizada em situações em que dados qualitativos multidimensionais se mostrem fortemente entrelaçados, na busca de se emergir interrelações interpretativas e complexas, de caráter hierárquico e relacional, como no caso do uso do software SCHIC.
O software de análise de corpus textual Iramotec pode desenvolver uma análise de dados de campo por meio dos dendogramas. Aqui apresentamos as etapas mais importantes para o seu desenvolvimento. Do mesmo modo, temos o software WordArt, que também vai nos auxiliar ao desenvolvimento de análise de dados de campo através das nuvens de palavras. Temos aqui também as etapas para a sua empregabilidade. Tecnologias utilizadas integradamente em auxílio ao desenvolvimento colaborativo da pesquisa, adotando-se estratégias de interações na web. Durante o desenvolvimento da coaprendizagem e co-investigação, o professor Júlio Wilson e seus orientandos utilizaram ambiente virtual de aprendizagem Teleduc, plataforma da webconferência Google Hangouts, estúdio beta do YouTube, gestão coletiva do conhecimento por meio da Wiki corporativa, plataformas WhatsApp, Web WhatsApp, sistema de comunicação e-mail, telefonia celular. Capítulo 4. Resultados e discussão. Este capítulo está em fase de desenvolvimento, mas podemos apresentar o campo de pesquisa que foi a disciplina TTSC de 2018.1, que é denominada Transdisciplinaridade, Tecnologias e o Educador Co-Investigador. Nesta disciplina foi utilizado o ambiente virtual Teleduc, em que foram desenvolvidos 9 fóruns de discussão. Dentre eles, neste trabalho foram utilizados apenas 4. Nesta tabela apresentam os fóruns da plataforma Teleduc realizados no decorrer da disciplina de 2018.1, onde se observa que houve 704 postagens. Contudo, para este trabalho foram utilizados o Fórum 2, com 60 postagens, o Fórum 6, com 101 postagens, o Fórum 8, com 31 postagens, e o Fórum 9, com 35 postagens. Neste quadro, representando os fóruns 2, 6, 8 e 9, mostramos os artigos estudados em cada um, respectivamente. No Fórum 2, mapas conceituais em projetos e atividades pedagógicas. No Fórum 6, integração de atividade de educação em ciências utilizando TIC, uma experiência na formação continuada de educadores do ensino médio. No Fórum 8, escolarização aberta através da coaprendizagem com a investigação com mapas do conhecimento e recursos educacionais abertos. E o Fórum 9, transdisciplinaridade e integração entre o uso da análise textual discursiva e o software SCHIC no mapeamento cognitivo e desenvolvimento da pesquisa. Neste mapa conceitual, caracterizamos nomes para os cursistas participantes. Existia o educador formador, que é o professor Júlio Wilson, o educador co-investigador, o professor Ricardo Diniz, formador, o Baldo Tonar, formador, os alunos cursistas, o mediador pedagógico, sendo interno, os internos,
são professores Júlio Wilson, Baltonar, Ricardo Diniz, e existiu também o mediador pedagógico externos. Tanto o educador formador como os educadores co-investigador, eles eram sujeito de pesquisa como sujeito co-investigador. Temos neste quadro a equipe de mediadores pedagógicos externos à Universidade Federal, que participaram das práticas pedagógicas em diferentes fóruns temáticos. No Fórum 2, não houve nenhum mediador pedagógico externo. No Fórum 6, temos o professor José Armando Valente. No Fórum 8, temos a professora Alexandre Ocada. No Fórum 9, temos o professor José Armando Valente e a professora Maria Elizabeth Almeida. Para exemplificar um dos fóruns, escolhemos o Fórum 2, que corresponde a mapas conceituais em projetos e atividade pedagógica. Nesta imagem, temos a visualização da tabela da ferramenta pedagógica Material de Apoio Teleduc, em que o orientador fazia as suas postagens a título de mediação pedagógica com os cursistas participantes. Temos a seguir um mapa conceitual do artigo estudado neste fórum, em que o professor orientador pedia que todos fizessem este mapa conceitual e postassem em cada portfólio correspondente. Temos a seguir a imagem do Intermap, em que mostra as postagens em seus dias e quantidades correspondentes. Podemos observar que no dia 3 de março foi o dia de maior postagem, com 12 postagens. Temos nessa tabela a integração entre os cursistas participantes deste fórum, verificando que houve 35 interações. Temos a nuvem de palavras do fórum, destacando a palavra mapa. Esta nuvem de palavras foi desenvolvida a partir dos fóruns de discussão do Fórum 2. Em seguida, temos um dedograma do Fórum 2, que mostra 4 classes de palavras. Este dedograma foi desenvolvido a partir da classificação hierárquica descendente, a partir do software Iramutec. A partir desse dedograma, temos a interpretação do pesquisador, mostrando, a partir das palavras, a sua interpretação. Da classe 1, cuja análise estabelecida, cujo entendimento afirma que a aprendizagem conceitual significativa com suporte teórico de áudio através de mapas. A classe 4, aula presencial virtual em ambiente virtual de Teleduc, com características colaborativas com coaprendizagem. A classe 2, mapeamento da escrita através da representação gráfica e hierárquica de conceitos.
E a classe 3, compreender a estrutura cognitiva do aprendiz, visualizando o novo conhecimento existente significativamente abordado. Capítulo 5 ainda está em fase de conclusão. O capítulo 5, conclusões e sugestões, ainda está em fase de construção. Temos como as principais referências teóricas Ausubel, Almoloud, Almeida, Carvalho, Cachapuz, Costa, Ambrósio, Deleuze, Dewey, Góes, Capla, Matui, Maturana, Mazeto, Moreira, Moraes, Nicolesco, Okada, Perrenot, Prado, Ribeiro, Chon, Souza, Valente, Isabala. O cronograma físico da tese já está em fase da etapa 6, qualificação 1. Temos ainda a etapa 7, que é a elaboração do capítulo 4. Etapa 8, categorização de dados de campo, fundamentada na análise territorial discursiva. Etapa 9, desenvolvimento da análise qualitativa multidimensional, fundamentada no uso do software SCHC. Etapa 10, qualificação 2, que será em 2020.1. Etapa 11, análise suplementar de dados de campo, interrelacionando o uso do software SCHC, WordArt e Iramutec. Etapa 12, elaboração do capítulo 5 da tese, conclusões e sugestões. E, por fim, etapa 13, que é a defesa da tese correspondente a 2021.1. Por fim, obrigado a todos, agradeço a atenção e obrigado por terem assistido esta apresentação.